Boa noite, igreja. Graça e paz. Que desafio. O pastor Éder convidou para pregar. Pregar em casa é mais difícil. Dá mais frio na barriga. Mas amém. Quero honrar a vida do pastor Éder, pastor Ednair, pastor Diego, pastor Esther. Aguenta as buchas daí. Aguenta a gente chorando no gabinete deles, né? A gente tem que lembrar de orar por eles, honrar a vida deles. E o pastor Éder sabe que puxar saco ele tem um monte, mas assumido só eu. Eu sou assumido de carteirinha. Eu estava lá no Semetre, estou estudando em Maringá para ir para a faculdade de teologia, e aí me deu uma bolha no dedão assim. Aí eu comecei a andar assim. Aí os caras me viram falando: cara, você gosta tanto do pastor Éder, tá andando igual ele. Falei, sacanagem, né? Mas vamos para o que interessa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala: que bom que você está aqui. Papai quer falar com você. Gente, eu vou ler 2 textos para a gente começar. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Acharam? Amém? Minha versão é a NVI. Talvez a sua esteja um pouco diferente, mas vai significar a mesma coisa. Diz assim a minha versão: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu quero pedir para vocês irem no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, só a parte A. Aliás, é 1,14. Capítulo 1, versículo 14. Só a parte A. A minha Bíblia diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que eu vou falar com vocês hoje é algo muito simples que Deus ministrou no meu coração. Não tem segredo, não é mistério, não vai descer o fogo do Xaramanai aqui. Não vai, né? É algo muito simples. Mas ele me trouxe ao coração esse algo simples, porque talvez seja algo que a gente esquece. O pastor Éder fala muitas vezes que o óbvio às vezes não é tão óbvio. E o Espírito Santo me lembrou disso. Esses 2 textos falam que Jesus Cristo veio à terra, andou entre nós como um ser humano. Acho que isso não é segredo para ninguém. Ele deixou a forma dele divina. Ele deixou a majestade e a glória dele para assumir uma forma de carne, de osso, e andou entre nós. Isso acredito que todos saibam. Mas uma coisa que a gente talvez esquece, eu confesso que muitas vezes esqueci, é que se ele veio em carne, se ele se tornou um ser humano, ele também teve emoções, ele também teve alma. Às vezes a gente esquece, pensa: pô, Jesus é ser celestial, maravilhoso, poderoso. Mas ele teve alma, ele sentiu, ele se emocionou e ele escolheu fazer isso. Era necessário que ele fizesse isso. Ele sentiu todo tipo de emoção. Assim como você sente, assim como você sofre, assim como você tem dor, assim como você fica angustiado, assim como você se alegra. Tudo isso ele passou também. Porque ele teve emoções, ele escolheu passar por isso e era necessário que ele passasse isso. A palavra diz que ele levou naquela cruz não só
o pecado. Ele levou também todo o sofrimento, toda a dor, toda a enfermidade. E ele passou por tudo isso para saber como é, para ele poder chegar junto ao Pai, interceder junto ao Pai e falar: eu sei como é, eu passei. Eu sei o que eles sentem, eu sei a dor que eles sentem, eu sei o sofrimento que eles sentem, essa emoção que eles sentem, eu sei, Pai. E ele levou naquela cruz tudo isso, para ser não só Senhor sobre o pecado, não só o Senhor sobre a vida, mas para ser também Senhor sobre as emoções. O título dessa mensagem é Jesus, o Senhor das emoções. E eu quero fazer um breve passeio pela Bíblia, para mostrar algumas das emoções que Jesus sentiu, para mostrar para vocês aquilo que Ele mostrou para mim, que não importa o que você passe, não importa o que você esteja sentindo, não importa como estão as suas emoções, Ele sabe o que é, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sentimento, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece aquilo que você precisa ser tratado, não só porque Ele ouviu falar, mas porque Ele viveu cada uma dessas experiências. Primeiro ponto, Jesus sabe o que é ser rejeitado. Desde o ventre materno, Jesus já conhece o que é a rejeição. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19, fala da parte em que José vai desfazer o casamento com Maria, porque descobre que ela está grávida. Eles ainda estavam para se casar. Como que ela estava grávida? Não era dele. Aquele filho não era bem-vindo. Aquele filho estragou o casamento de José. Jesus já sentiu a rejeição ali, já no começo da sua vida. Ele já sabia o que era ser rejeitado. Talvez você é fruto de uma rejeição. Talvez você é fruto de uma gravidez que não foi planejada. Talvez você sofra com isso até hoje. Isso ainda tem uma cicatriz no seu coração, na sua alma. Isso ainda te machuca. Eu quero te dizer que Jesus sabe o que é isso. Jesus conhece isso. Isso não é algo distante para Ele. Ele viveu isso. Jesus também sabe o que é ser rejeitado por aqueles que conheciam Ele. Aquelas pessoas de perto. Pessoas que viram Ele crescer. Pessoas que conviveram com Ele. Marcos capítulo 6, os versículos 2 a 6. Vou abrir lá. Marcos capítulo 6, os versículos 2 a 6. A minha Bíblia diz assim: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus, voltando à cidade dele, onde as pessoas o conheciam, as pessoas viram ele crescer, ele foi desacreditado, ele foi rejeitado por eles. Ele chegou ali, ensinava, fazia sinais, mas eles não davam bola para ele, simplesmente o rejeitavam. Falavam: o que ele chegou aqui fazendo tudo isso daí? Quem que ele acha que ele é? Ele é só o filho do carpinteiro lá, filho da Maria, ali, brincava com os piá aí, tudo, corria. O que ele está chegando aqui, falando essas coisas, com que autoridade ele vem falando isso? Talvez você passa por isso também. Você veio para a igreja, você encontrou Jesus, só que as pessoas te conhecem de antes, não sabem quem é a nova criatura, e você vai, fala, ensina, exorta, mas as pessoas falam: você vai vir falar para mim? Te conheço. Conheço seu passado, teu passado te condena. Quem que é você para falar essas coisas? Talvez você também sinta essa rejeição de pessoas próximas.
E Jesus sabe o que é isso, porque ele passou por isso também. Jesus também foi rejeitado pelos seus familiares. Em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Está perto. Volta aí umas folhas. 3, 20 a 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. A família de Jesus o rejeitou. Ele lá ensinando e conversando e fazendo os sinais dele. A família dele falou, ele está maluco, ele está falando essas coisas, que ele é filho de Deus, que o reino de Deus está próximo. Quem que é ele? Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele, que ele está doido. Talvez você já passou por isso também. Sua família, aqueles que você esperava que iriam te apoiar, aqueles que você esperava que iam estar junto com você nos seus sonhos. Você fala, você faz, e eles falam, quem é esse? Esse aí só dá problema. Esse é a ovelha negra. Esse daí é pirado, é lunático, é maluco. Talvez você sempre foi o deslocado, sempre foi o rejeitado na sua família. Eu quero te dizer que isso também Jesus sabe o que é, porque ele passou por isso. Jesus também sabe o que é ser abandonado. Quando tinha 12 anos de idade, os pais dele foram celebrar a Páscoa e, ao voltarem, deixaram Jesus para trás, abandonaram Jesus. Imagina o zelo desses pais. Como é que você não vê o seu filho? Vai embora, deixa o seu filho. Jesus ficou abandonado lá por 3 dias, foram achar Jesus 3 dias depois. Eu fico imaginando Jesus, o desespero que dá, porque eu lembro que quando eu estudava na escola, era pequenininho, um pouco menor do que eu sou hoje, né? Não é muito difícil. Meus pais atrasavam ali 15, meia hora, nossa, eu chorava, achava que eles tinham me abandonado, que eles iam me largar. O tiozinho da escola lá, ele já estava pronto, com o lenço na mão assim, já vinha me consolar, porque era normal. Eu ficava desesperado. Você imagina 3 dias. 3 dias. Jesus foi deixado para trás. E ele sabe o que é você ter sido abandonado. Talvez abandonado, não pelos seus pais, talvez você foi abandonado pelo seu marido, foi abandonado pela sua esposa, eu não sei. Mas ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é essa emoção. Ele sabe o que é esse sentimento. Em um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele foi abandonado por pessoas próximas a ele. Lá no Getsemane, ele estava com seus discípulos. Ia ser entregue, prestes a ser entregue, para ser julgado, condenado e crucificado. Ele chegou a suar sangue de tanta aflição que ele estava naquele momento. E ele contava com os seus amigos. Ele falava, vamos lá orar, eu estou numa angústia tão grande, vamos orar comigo. E os caras dormiam em vez de orar. Mas eram aqueles caras que andaram com ele 3 anos ali juntinho com ele. Eram os caras que falavam assim, mestre, não importa se eu tiver que morrer, eu não te deixo, estamos juntos. Pedro é o cara que falou, para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Era o cara que falava, eu nunca vou te abandonar. O que acontece? Jesus é preso. Mateus 26. Não precisa nem abrir, eu vou ler, senão não vou terminar. Mateus, capítulo 26, versículos 55 e 56. Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi abandonado por quem deveria estar ajudando ele, por quem prometeu que ajudaria ele. Talvez você também passou por essa situação. Talvez você esteja passando por essa situação. Aquelas pessoas de perto que falavam, conta comigo. Não, estamos juntos. Como diz o Fábio, ele nem está aí, né? Ele fala que é Corinthians, né?
Aí chega na hora do vamos ver, some, te deixa sozinho. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ter sido abandonado. Agora, o pior de tudo, Jesus sabe o que é ter sido abandonado pelo próprio Deus. Porque lá, quando ele estava na cruz, a Bíblia fala que Jesus pronunciou isso, né? Deus, por que me abandonaste? Pensa comigo na loucura, porque tomara que você consiga entender isso. Quando eu estava estudando isso, Jesus não precisava nem passar por tudo isso que ele passou. Mas ele escolheu passar, porque era necessário para a nossa salvação. Ele escolheu, ele se deixou ser abandonado por Deus, porque lá ele levou todo o nosso pecado. Lá ele levou toda a nossa enfermidade, lá ele levou todo o nosso sofrimento na cruz. Deus não tem parte com o pecado. Para que nós não fôssemos abandonados por Deus, para que nós pudéssemos ter essa presença de Deus a hora que a gente quer, no momento que a gente quer, porque a presença de Deus agora está aqui assim, do jeito que você quiser, é só pedir. Ele rasgou o véu. Mas para que isso acontecesse, Jesus teve que ser abandonado por Deus. Então eu não sei o tipo de abandono que você pode ter passado, mas não pode ser pior do que ter sido abandonado por Deus. Porque eu não consigo entender, eu não consigo imaginar a minha vida sem poder ter a presença de Deus. Mas Jesus passou por esse momento, sem a presença de Deus, foi abandonado pelo próprio Pai. Jesus sabe também o que é ter privações. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 2, fala que ele ficou 40 dias no deserto, não comeu, e ao final dos 40 dias, ele foi tentado, né, pelo diabo, e ao final teve fome. Assim, é maluco isso também, né? Jesus no deserto, 40 dias sem comer. Ele precisava? Não, ele escolheu isso. Ele escolheu ficar privado do alimento. Eu não sei se vocês conseguem entender a loucura que é isso. Mas ele é o Filho de Deus. Ele podia simplesmente pegar, colocar a mão na barriga e falar, em meu nome eu oro picanha. E picanha aparecia. Né? Pizza aparecia. É o Filho de Deus, ele pode todas as coisas. Ele escolheu passar fome. Escolheu ter privação. Ele sabe o que é você ser privado de algo. Talvez você tenha alguma necessidade. E ele sabe exatamente o que é ter necessidade. Agora, o mais maluco, que para ele foi mais difícil, porque eu não tenho dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho o que fazer. Eu estou privado do dinheiro. Eu preciso trabalhar. Ele não, ele podia falar dinheiro, aparecer dinheiro. Imagina o cara ter todo o alimento do mundo à disposição dele. Mas ele escolheu não ter, para passar aquilo, para saber o que eu e você passamos, para levar naquela cruz, para poder entender a gente e para poder curar as nossas almas. Jesus sabe o que é a tristeza. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Esse é um versículo conhecidíssimo, né? Jesus chorou. Esse é o que o pessoal mais decora. Jesus chorou. Só não ganha de tudo posso naquele que me fortalece, né? E ele chorou por quê? Por causa de Lázaro? Não. Ele chorou porque ele viu a tristeza, ele sentiu a tristeza daquelas pessoas. Ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Não era por Lázaro que ele estava chorando. Jesus escolheu sentir tristeza. Para que sentir tristeza? De onde ele veio não tem tristeza. A palavra fala em Apocalipse 21, não cessará o choro, né? Não terá mais tristeza, não terá mais dor. Ele escolheu sentir a tristeza. Para saber o que é que você sente, o que eu sinto, o que é isso, tristeza. Ele sabe. Lá no Getsemane, antes de ser preso, Jesus declara aos seus discípulos que a alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Você consegue imaginar o que é uma tristeza mortal? O Filho de Deus sentiu uma tristeza mortal. Eu imagino que é pior que a depressão. Eu imagino que é algo assim, é inexplicável. Ele sentiu isso, ele escolheu sentir isso por mim e por você.
Se você falar assim, eu estou triste, mas Jesus não deve saber o que é isso. Ele sabe sim. Eu estou depressivo. Jesus não foi depressivo, porque ele é Senhor das emoções, ele sabia controlar. Mas ele sabe o que é sentir uma tristeza de quase morte. Então tudo que você passar, tudo que você imaginar, ele passou por você, passou por mim. Jesus sabe também o que é perder alguém que se ama. Isso não está explícito na Bíblia, mas se você ler João, vamos lá, João, capítulo 19, o Evangelho de João. Capítulo 19, os versículos 26 e 27. Amém? Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Por que Jesus está falando isso para João? Aí está sua mãe, aí está seu filho, vai morar com ele. Se José tivesse vivo, não precisava falar isso, certo? Não faria sentido. Vai morar com o João. Não tem porquê. José estava morto já. José morreu antes de Jesus morrer. Isso é teoria, tá? Não está na Bíblia. Mas é bem aceitável. Jesus sentiu o que é perder o pai. Ele não podia ressuscitar José? Podia. Para ele ressuscitar era igual trocar de roupa. Normal. Não tinha dificuldade. Por que ele não ressuscitou José? Ele sabe o que é perder alguém. Talvez você perdeu alguém. E aí você pensa assim, mas Jesus perdeu alguém. Jesus pode ressuscitar quem ele quiser? Ele pode, mas aí é que está a loucura do que ele fez. Escolheu perder alguém. Não vou ressuscitar. Ele sabe o que é você ter perdido alguém. Ele sabe o que você sente, ele sabe a dor que você sente. Por quê? Porque ele gosta? Não. Porque era necessário. Porque a palavra fala que ele levou na cruz todo o sofrimento. Ele levou na cruz toda a dor. Ele tinha que sofrer isso. Ele tinha que saber o que era isso. Não foi só ir lá, só entre aspas, ir lá e ser crucificado. Não. Ele levou tudo isso com ele. Então ele escolheu, ele se submeteu. Quando ele veio em carne e osso, ele falou, eu vou ser humano. Ele também se submeteu a sentir tudo que a gente sente. Ele passou por todas as experiências que a gente passa. Então ele sabe o que é perder alguém. Alguém próximo, alguém que se ama. Além disso, ele também se entristece muito quando morre alguém sem receber ele como Senhor e Salvador. Porque é uma vida que ele pagou um preço muito caro. E que se perdeu. Em Ezequiel 18, 23, Deus fala que não tem prazer na morte do iníquo, mas que antes ele se arrependa e viva. A tristeza que Jesus sente quando alguém morre, sem ter aceitado ele como Senhor e Salvador, é como se fosse a morte de alguém próximo, porque essa pessoa não vai mais estar com Jesus. Ela foi condenada para a eternidade. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus foi traído por Judas. Isso aí a gente conhece, de cor salteado. Por 30 moedas de prata. Jesus foi traído por Pedro. Porque Pedro falou, não, conta comigo. Eu não vou te negar, eu estou do teu lado. Conta comigo porque deve é. E ele negou Jesus 3 vezes, foi traído. Foi traído por aquele que era chegado a ele. E a gente é traído por quem é chegado mesmo.
pelos nossos amigos, por aqueles que são de perto. Porque o seu inimigo te sacanear, você não espera nada além disso dele mesmo. O que você espera é que ele vá te passar para trás, é que ele vá te sacanear. O que você não espera é que seja alguém próximo a você. Eu não sei se talvez você foi traído por alguém da sua confiança, talvez você perdeu a esperança nas pessoas, talvez você tenha um problema na sua alma, uma ferida na sua alma com isso, você não consegue se relacionar porque foi traído. Então eu quero te dizer uma coisa, Jesus foi traído também e sabe o que você passa. Aí você pode estar pensando, mas a minha traição que eu sofri foi conjugal, Jesus não casou, ele não sabe o que é isso. Será que não? O casamento, homem e mulher, é a sombra do casamento perfeito entre Jesus Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. Nós, enquanto igreja, como noiva de Cristo, nós nunca traímos Ele? Será que a gente não trai Ele só todo dia? O noivo que deu a vida pela noiva, o noivo que se sacrificou pela noiva, e a noiva que somos nós, pecamos. A noiva que somos nós, traímos Jesus por qualquer outra coisa que aparece por aí. A gente pula cerca todo dia, e Ele nos perdoa todo dia. Então Ele sabe sim o que é ser traído, inclusive na parte conjugal. E talvez você também esteja lutando com isso. E talvez você nunca tenha ido diante de Deus e falado, me cura disso. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. Porque você talvez pense, mas Ele não sabe o que é isso. Ele sabe. Ele sabe o que é isso. E Ele sabe o que é isso por sua causa, por minha causa. Para que Ele pudesse curar as nossas vidas. Jesus sabe o que é ser humilhado. Zombaram dele, cuspiram nele, xingaram ele, bateram nele até não querer mais. Sendo filho de Deus, podendo dizimar a humanidade inteira, Ele se submeteu a ser humilhado, a ser pisado, a ser maltratado, por mim e por você. Ele podia estalar os dedos e os caras viravam purpurina, mas não, Ele escolheu ser humilhado, porque era necessário que Ele fosse humilhado, era necessário que Ele sofresse. O que Ele passou, hoje falam que é bullying, chamar o cara de gordo, de baixinho, de manco, de preto, de amarelo. Não é nada isso que a gente passa hoje. A humilhação que a gente passa hoje não é nada perto daquilo que o Filho de Deus passou, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele foi humilhado, Ele se deixou ser humilhado por mim e por você. Então Ele sabe o que é passar por uma humilhação. E talvez você tenha também traumas em relação a isso. Talvez você criou barreiras em relação a isso, porque você foi humilhado, porque zombaram de você, porque desacreditaram de você. Mas Ele sabe o que é isso, Ele sabe o que você sente. E se você deixar, Ele pode te tratar essa noite. Nossa, que oportunidade vocês perderam de falar amém, né? Ninguém foi humilhado aqui. Ele sabe o que é sentir dor. Além da crucificação, que já foi uma dor terrível. Eu estava lendo, não coloquei aqui porque ia ficar muito grande, mas eu estava lendo o relato da morte de Jesus segundo o médico. É terrível. Se você ler aquilo, você começa a dar muito mais valor àquilo que Ele fez, porque a dor que Ele sentiu é algo inimaginável. É algo assim terrível. O jeito que Ele morreu não foi tão rápido assim. A gente lê o evangelho e fala, então tá, Ele foi, pregaram Ele e tal. Não, demorou. Foi pior que uma tortura aquilo. E antes disso, não foi só a cruz. Açoitaram Ele. Colocaram uma coroa de espinhos nele. Você consegue imaginar uma dor assim? Talvez você sinta a dor. E Ele sabe o que é isso. Até isso, Ele sabe o que é.
O que Jesus vai se importar com a minha unha encravada? O que Jesus vai se importar com a dor que eu sinto nas costas? Ele se importa. Porque ele sentiu, ele sabe exatamente o que é a dor. Na minha Bíblia tem um comentário de Marcos 15:15 e explica como era o açoite. O açoite era feito de tiras de couro. Na ponta tinha chumbo e osso. Cada vez que batia, além de gerar uma lesão, né, como se fosse um soco, mas muito mais forte, ainda rasgava por causa do osso. E você acha que ele levou umas 3, 4 chibatadas? Não, ele levou no mínimo 40. Porque os judeus limitavam a 40. Se não me engano está em Deuteronômio, a lei. Tinha que dar 40. Os romanos não tinham essa limitação. Batia até perder a vontade de bater. Não era raro que a pessoa não suportasse ser espancada com esse açoitamento. E ele passou isso por mim e por você. E Jesus sabe também o que é ter enfermidade. Onde que está isso? Isaías 53:4. Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Legal que fala todas as nossas enfermidades. Na cruz levou todas as nossas enfermidades. Não foi só gripe, não foi só resfriado, não foi só garganta inflamada. Todas as nossas enfermidades. Você consegue imaginar o que é? Ele está ali na cruz, além de levar todos os nossos pecados, levando também todas as nossas enfermidades. Você consegue imaginar o que ele passou por mim e por você? Não sei se eu estou sendo claro, mas quando Deus falou comigo, eu fiquei assustado do quanto eu banalizava a cruz. Porque para mim, eu pensava, legal, ele morreu para que eu pudesse ser perdoado. Mas antes dele ter morrido, ele passou por tudo isso. Sofreu e viveu como qualquer um de nós. E por que quis? Porque ele quis experimentar cada uma dessas emoções. Porque ele precisava saber exatamente o que a gente sente, o que a gente passa. Porque ele veio como homem, e veio como homem completo. Ele foi sujeito a tentações, ele foi sujeito ao pecado, mas não pecou. A diferença de Jesus para nós, ele não pecou, mas no resto ele sentiu tudo. Ele sentiu tudo. Você acha que ele não ficou gripado? Você acha que ele não tinha piriri quando comia um negócio estragado? Porque ele é o pai dos crentes, e você vê que Jesus só come. Gostava de comer. Os caras perguntavam para ele do jejum, ele falava assim, não, enquanto o noivo está aqui, para que vai jejuar? Depois que o noivo for embora, vocês jejuam. Comia, gostava de comer. Que heresia. Não é verdade, está na Bíblia. Ele comia. Você acha que de vez em quando não comia um negócio estragado? Ele sabia o que era. Ele sabia o que era qualquer coisa. O que você pensar. Essa é a loucura. O que você pensar. O que você estiver passando. Eu não sei o que está passando. Eu não sei qual que é o problema nas suas emoções. Eu não sei aonde que está a ferida na sua alma. O que eu posso te dizer é que, se você entregar para o Senhor das emoções, Ele pode te curar. Se você entregar para o Senhor das emoções essa noite, Ele pode te curar. Porque Ele levou sobre Ele naquela cruz, não só pecado, mas todo sofrimento, toda dor, toda enfermidade. Tudo aquilo que eu falei aqui pode ser resumido em Isaías. E esse é importante abrir. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Aliás, é a partir do 3. Só mais um para cima.
Vocês acharam aí? Amém? Minha Bíblia fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Aqui resume tudo que eu falei. Isaías, o profeta Isaías, falando de Jesus Cristo, que sobre aquela cruz ele levou todo o pecado, levou toda a enfermidade, levou todo o sofrimento. Era necessário que ele sofresse, era necessário que ele passasse por tudo isso, por todas essas experiências, porque não só ele nos permitiu sermos perdoados pelo pecado, mais que isso, ali, quando ele morreu naquela cruz, quando ele triunfou sobre a morte, quando ele triunfou sobre o pecado, ele também se tornou Senhor sobre todas as emoções. Ali, ele venceu todo o sofrimento, toda a dor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o sofrimento, o que aflige a sua alma, o que tem desregulado as suas emoções, mas Ele conhece cada uma das suas emoções, porque Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que só ouviu falar de nós, mas Ele viveu em nosso meio, Ele sofreu tudo que nós sofremos, Ele experimentou tudo que nós experimentamos, e passou por todo tipo de emoção, à toa, não, para que Ele pudesse ser Senhor sobre todas as nossas emoções. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Vamos caminhando para o encerramento. Porque como um bom filho de Deus e servo de Jesus, eu estou com fome e quero comer. Eu não sei como você chegou, eu não sei como você está. Eu sei como eu estou. Eu sei dos problemas que eu tenho com as minhas emoções. Eu sei dos problemas que eu tenho com a minha alma. Eu sei as feridas que eu tenho. Eu sei o que eu preciso ser tratado. Se você tem algo nas suas emoções, nós falamos de emoções já desde 6 de julho até 28 de setembro, nós vamos falar sobre emoções. Você já deve estar praticamente curado do tanto que a gente falou aqui, mas talvez ainda tenha alguma coisa em você que precisa ser tratado. Tem alguma coisinha que ficou que você não quis deixar Jesus tratar. Quando você fala que Ele é Senhor e Salvador da sua vida,
Ele é Senhor sobre tudo, inclusive das emoções. A partir do momento que você fala assim: Jesus, o Senhor é Senhor sobre tudo na minha vida, mas essa emoçãozinha aqui, deixa comigo, que eu gosto de sentir essa dor aqui, eu gosto de sofrer um pouquinho. Então Ele não é Senhor sobre a sua vida. Ou Ele é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Eu não sei quais são os seus sofrimentos, as suas lutas, mas eu quero te dizer uma coisa: recorra a quem pode te ajudar. Recorra ao Senhor dos Senhores. Recorra àquele que é o Senhor das emoções, porque lá na cruz Ele levou tudo isso. Quando você pega e fala assim: Jesus não pode entender isso que eu estou passando, Jesus não é capaz de mexer nessa minha emoção, que isso é uma coisa muito doída para mim. Então você está falando assim: Jesus, você sofreu à toa, você apanhou à toa, você foi humilhado à toa, você se entristeceu à toa, tudo que você fez foi à toa, tudo que você fez foi em vão. Quando você se nega a reconhecer que Ele é Senhor sobre suas emoções, quando você ainda insiste em não se deixar ser tratado, então você está falando: Jesus, o que você fez, obrigado, mas não precisava. Por mim, você não precisava sofrer. É isso que você está falando para Ele. Talvez você está passando por alguma coisa já há anos, talvez é algo que vem da sua infância, e você não consegue se libertar disso, você não consegue tratar isso, isso ainda te machuca, isso ainda te mata. Eu quero te dizer uma coisa: se você crê de todo o teu coração, Ele é Senhor sobre as suas emoções e Ele pode te curar. Essa noite Ele pode te curar. Ele pode te curar do que for, não importa o quão difícil possa parecer. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui humilhado. Ah, o Senhor não sabe como é. Ele sabe exatamente como é, porque Ele passou por isso, e passou por você. Ele não passou à toa. Ah, eu gosto de sofrer, eu vou descer na terra, vou sofrer um pouquinho para ver como é que é. Não, Ele fez tudo isso por mim e por você. Se deixe ser tratado por Ele essa noite. Não faça como fez o paralítico no tanque de Betesda. Há 38 anos ele sofria da paralisia dele, e não havia ninguém ali que o ajudasse. Ele já estava acostumando com aquela dor, ele já estava acostumando com aquele sofrimento. E chega Jesus e fala para ele: você quer ser curado? O que ele responde? O que é que ele deveria responder? Eu quero. Não, ele falou assim: não tem ninguém que me ajuda, faz 38 anos que eu estou desse jeito, ninguém liga para mim. Talvez você já chegou nesse ponto, talvez você já se acostumou com o seu sofrimento, talvez você já se acostumou com isso que está te matando. Você fala: deixa aí, já faz 38 anos mesmo que está assim, ninguém me ajuda, vou viver com isso mesmo. E Jesus talvez já falou para você tantas outras vezes: você quer ser curado? E aí você, ao invés de falar para Ele: quero ficar liberto disso, aí você fala assim: não, ninguém me ajuda, não tem ninguém que me ajuda. Você só reclama, você só alimenta isso dentro do seu coração. Então eu quero te dizer uma coisa, quero te desafiar essa noite. Jesus está aqui agora perguntando para você: você quer ser curado? Como você vai responder a Ele? Como você vai responder a Ele? Sim, quero. Ou você vai falar: não, Senhor, já tem 20 anos que eu carrego isso aqui, deixa assim mesmo. Se você crê de todo o teu coração que Ele pode, que Ele é Senhor sobre todas as suas emoções, que Ele pode te curar essa noite, se você crê, se você vier a esse altar, Ele vai te curar. Enquanto uma canção vai ser tocada, se você sentiu no seu coração, se você aceita, não adianta vir aqui como um ato religioso: estão chamando para o altar, eu vou para o altar. Só se você crê que Ele é Senhor da sua vida, que Ele é Senhor sobre as suas emoções, que Ele sabe exatamente aquilo que você passa. Se você crê nisso, eu quero te convidar: venha para o altar. Hoje Ele te pergunta: você quer ser curado? Vai depender da sua resposta, como você vai reagir. Se você quiser, se você crê, eu te convido: venha para o altar.
Fale para Ele qual é o seu sofrimento, qual é a emoção que precisa ser tratada em você. Creia nele, creia que Ele é Senhor sobre as suas emoções, que não há nada, que não há absolutamente nada que você esteja passando, que você tenha passado, que Ele não sabe o que é. Clame a Ele, clame a Ele. Não perca essa oportunidade. Hoje Ele pergunta: você quer ser curado? Talvez tantas outras vezes Ele já te perguntou isso. Queres ser curado? E você já se acostumou com essa dor, já se acostumou com esse sofrimento, já se acostumou com essa ferida na sua alma, e você acha que ninguém pode te entender, ninguém pode te tratar. Ele pode. Aquela cruz, Ele levou também o seu sofrimento, Ele levou a sua dor, Ele levou a sua angústia. Clame a Ele e creia, abra o seu coração. Creia, basta tocar nele, você será curado. Fale para Ele o que é que tem te machucado, o que tem te descontrolado. Onde eu preciso ser tratado, Deus? Mexe nas minhas emoções. O Senhor é Senhor das minhas emoções também. Me cura, eu não aguento mais. Creia. Se derrame no altar do Senhor. Seu amor me alcançou, minha fé me salvou. Não importa o que é que você esteja passando. Não importa quanto tempo você está passando. Seu amor me alcançou, Hoje você pode ser curado. meu amor me alcançou, minha fé me salvou. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo sacrifício naquela cruz que representou não só o triunfo sobre o pecado, não representou só o triunfo sobre a morte, mas também representou o teu triunfo sobre todas as nossas emoções, sobre todos os nossos sofrimentos, sobre todas as nossas enfermidades. Senhor Jesus, cada vida que está aqui diante do teu altar, essa noite, respondeu sim ao Senhor. Cada vida aqui tem algo que precisa ser tratado em suas emoções. E o Senhor conhece cada uma dessas emoções e sabe o quanto cada um deles tem sofrido com isso. Essa noite, Jesus, cura toda ferida da alma, cura as emoções, cura os traumas, cura o físico, cura enfermidades, Senhor. Vem, Jesus, toca cada vida aqui. Só o teu toque cura, só o teu toque restaura. Nós cremos, Jesus. O Senhor é Senhor sobre tudo. Nós entregamos nossas emoções ao Senhor. Nós não sabemos controlar as nossas emoções. Nós colocamos diante do Senhor. Restaura, Senhor Jesus. Cura, trata. Que nenhum irmão, que nenhuma irmã que veio até aqui com fé, crendo,
saia daqui da mesma forma como entrou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Creia nessa música, creia nessa canção. Se eu apenas te tocar, Creia, creia, repita essa verdade. Se Ele apenas nos tocar, nós seremos sarados, curados. se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Clame a Ele, clame a Ele. Se eu apenas Não saia daqui sem ser curado. eu sei, Não saia daqui sem ser restaurado. sarado. Creia nessa verdade. Não jogue no lixo todo o sacrifício que Ele fez por você. Eu sei, Todo o sofrimento que Ele passou por você foi para te livrar de uma vida de dor, de uma vida de desespero. Eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Ele morreu. Ele morreu por mim e por você, sofreu por mim e por você. Para que nós não precisemos viver uma vida miserável, de sofrimento, escravos das emoções, escravos dos traumas. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Deixa Ele te tratar, me alcançou, deixa Ele te tratar. minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Creia que a tua fé, que Ele é Senhor das suas emoções, te cura essa noite. Eu sei, serei curado. Eu sei, se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê que essa noite foi curado? Quem crê que essa noite, nesse ato profético, no altar do Senhor, foi curado? Talvez faz muito tempo que você vem lutando com um sentimento, com uma dor. Talvez faz muito tempo que você tem guardado para você algo e não tem entregado ao Senhor. Se você entregou essa noite, você sai daqui curado, você sai daqui restaurado. Creia nisso, creia nisso. E entregue sempre, todos os dias, as suas emoções a Ele. Porque Ele sabe como lidar com suas emoções. Ele pode te tratar, Ele pode te curar. Vou chamar o pastor Hélio para encerrar. Aplauda ao Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Pai, nós de todo o coração te agradecemos, Pai, pela clareza, Pai, com que o teu filho do Cristo. Pai, agora honra, Pai, a palavra liberada. Pai, confirma com os sinais, com prodígio e maravilha, Pai. E à medida que fomos, Pai, liberados, Pai, vai manifestando a tua cura, Pai, vai operando em cada coração, Pai, vai nos libertando, Pai. E que o teu mover em nosso meio será poderoso em nome de Jesus. Amém, Pai. Vai na bênção, vai na paz, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe.